Olá pessoal, então nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre a histologia dos vasos sanguíneos. Nós vamos começar falando desse vaso sanguíneo, que é uma artéria elástica, ou seja, uma artéria de grande calibre. Essa lâmina foi corada com fucsina aldeídica, que é para ressaltar as fibras elásticas. Então, esses vasos são os vasos que são encontrados na saída do coração. Então, com isso, ele tem que ter uma estrutura que ele suporte que a cada sístole ele se expanda, a luz se expanda, e a cada diástole a luz se reduza. Então, simplesmente, ele é um vaso que foi projetado para esse tipo de suportar esse tipo de pressão. Por que eu sei que isso é um vaso arterial? Porque existe uma proporcionalidade, daqui a pouco isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente vê quando nós estudarmos um vaso venoso, porque existe uma proporcionalidade entre o tamanho da luz e a espessura da parede. Além disso, os vasos arteriais eles possuem as túnicas bem definidas, que também no próximo slide, na próxima lâmina, vai ficar bem claro de se ver isso. Bom, a gente sabe que os vasos eles são divididos em três túnicas: túnica íntima, túnica média e túnica adventícia. Essas túnicas elas são muito marcadas nas artérias musculares, que nós vamos ver no próximo slide. Nessa lâmina aqui, fica um pouco difícil de nós distinguirmos o limite entre a túnica íntima, que é a túnica mais interna, e a túnica média, que é essa aqui. Então, como se observa, é difícil de eu saber onde termina a túnica íntima e aonde se inicia a túnica média. É fácil de eu ver o limite entre média e adventícia. Então, nas artérias elásticas, isso é bem mais evidenciado. Bom, a túnica íntima ela é composta, e aqui de novo não está muito claro, por um endotélio, ou seja, um epitélio plano simples, e um subendotélio de tecido conjuntivo. Essa lâmina, como eu falei, foi corada por fucsina aldeídica, então ela evidencia tudo que for fibra elástica. O que está em rosa é ou célula muscular ou fibra colágena, e o que está mais escuro é fibra elástica. Então a gente observa a túnica média, ela é cheia de fibra elástica, formando essas estruturas que parecem um miojo. Vamos botar num aumento maior, a gente vê claramente essa estrutura aqui, isso é fibra elástica, justamente que dá essa flexibilidade para esse vaso. E por fim, como eu comentei, a túnica adventícia, que é composta por tecido conjuntivo frouxo. Bom, nesse outro corte histológico, é um corte histológico de mesentério, corado com hematoxilina e eosina, ou seja, coloração de rotina, aqui sim a gente consegue ver com clareza a diferença entre um vaso arterial e um vaso venoso. O vaso arterial, como ele suporta, ele recebe o sangue saído do coração, ele tem que ter uma parede mais espessa. Então a pressão é mais alta no vaso arterial do que no vaso venoso. O vaso venoso, como a parede não tem que suportar pressão, a parede é bem mais estreita em relação ao tamanho da luz. Nós vamos ver agora um pouco mais em detalhe que as túnicas também no vaso arterial são bem mais evidentes, bem mais separadas do que no vaso venoso. Bom, quando a gente olha aqui o vaso arterial mais de perto, isso aqui, diferente do outro, a túnica média desse vaso, ela é composta principalmente por músculo liso. Então se vê com clareza que há os núcleos das células em formato de charuto, então isso é músculo liso, justamente porque são artérias distribuidoras.
elas regulam o fluxo de sangue para diferentes áreas do nosso corpo conforme a necessidade daquele lugar. Por exemplo, se eu estou raciocinando, pensando, como espero que vocês estejam agora assistindo essa aula, as artérias, o consumo de oxigênio e nutrientes pelo sistema nervoso de vocês é extremamente elevado, está extremamente elevado. Em detrimento, por exemplo, do consumo das pernas, porque eu acredito que ninguém está assistindo esse vídeo correndo. Então, nesse momento, as artérias que estão levando sangue para os membros inferiores estão mais contraídas e as que estão levando sangue para o cérebro estão mais dilatadas. E se, por exemplo, vocês vão fazer exercício, a gente se exercita, vai correr, se inverte isso. Então, quem é responsável por distribuir todo esse volume sanguíneo, conforme a necessidade, são justamente as artérias musculares. Então vamos olhar com detalhe nessa artéria muscular agora, a túnica íntima. A túnica íntima é a primeira camada, aqui está a luz, onde passa o sangue. Nessa túnica íntima nós temos um endotélio, tecido epitelial plano simples, que está em contato com o sangue. Logo abaixo do endotélio, um subendotélio, que é um tecido conjuntivo frouxo. E uma camada bem evidente, uma linha bem evidente, de fibra elástica, formando o que se chama de limitante elástica interna. Então, a túnica íntima é formada por essas três camadas, limitante elástica interna, subendotélio e o epitélio plano simples, que é o endotélio. Bom, se eu tenho uma limitante elástica interna, aonde será que está a limitante elástica externa? Que é o que justamente nós vamos ver agora. Então, quando eu vou analisar a túnica média, observem aqui, nessa região onde eu estou apontando, que existe uma outra camada de fibras elásticas, essas que parecem o miojinho aqui, ó. Então, essa é a limitante elástica externa. Então, a túnica média, ela é composta pelo músculo liso, predominantemente por músculo liso, no caso de artérias musculares, e a partir e pela limitante elástica externa. A partir da limitante elástica externa, nós temos a túnica adventícia. Então, que é composta de tecido conjuntivo frouxo. Outra questão bastante importante para nós olharmos nessa túnica adventícia é uma estrutura que é denominada de vasa vasorum. Então, conforme a gente vê aqui, observem aqui um vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo, outro vaso sanguíneo. Então, nos vasos principalmente arteriais de calibre maior, seja artérias musculares maiores de médio calibre e artérias elásticas, sempre vai ter vasa vasorum, que é o vaso sanguíneo que nutre a parede do vaso. Recebe o nome de vasa vasorum, tá? Então esses vasos aqui estão nutrindo tanto a túnica adventícia quanto parte mais externa da túnica média. Vasa vasorum. Bom, agora vamos rapidamente olhar a veia, uma veia de médio calibre. Só olhar que fica difícil, tanto é que vocês observam aqui na própria legenda que a túnica íntima e média estão praticamente fusionadas. E por fim, nós temos a túnica adventícia, que é a mais abundante. Então, voltando aqui à lâmina completa, o que fica evidente? Que a túnica que predomina num vaso arterial é a túnica média. A túnica que predomina num vaso venoso é a túnica adventícia. Então, conforme está aqui, fica bem claro, fica fácil de nós vermos a diferença de um vaso arterial para um vaso venoso.
devido a todas essas características que eu comentei com vocês. Bom, voltando a um aumento menor, vocês podem observar aqui no canto um vaso arterial, ainda uma artéria muscular, porém de menor calibre. Então, o sangue sai do coração por uma artéria elástica. Ele, a partir dessa artéria elástica que vai se dividindo, ele vai para artérias musculares cada vez menores, conforme vai se afastando do coração, até que o último vaso arterial que o sangue passa antes de ir para a área de troca são as arteríolas, que são os menores vasos arteriais. Então vocês observem aqui que nós temos um vaso arterial, com sangue no interior ainda, com 2 camadas de músculo liso. Então as arteríolas vão ter 1 a 2 camadas de músculo liso. Ainda, ou seja, como eu comentei, a partir daqui o sangue vai para o leito capilar para fazer as trocas. Então aqui, por exemplo, nós temos um capilar sanguíneo. Bom, o que acontece com os capilares? Os capilares, é sabido que existem 3 tipos diferentes de capilar: capilar contínuo, capilar fenestrado e capilar sinusoide. O capilar contínuo é o menos permeável, enquanto que o sinusoide é o mais permeável. Não tem como, através da microscopia óptica, nós classificarmos os capilares. A gente sabe o tipo de capilar que nós estamos vendo devido ao tipo de tecido de corte histológico que eu estou analisando. Como isso aqui é mesentério, é tecido conjuntivo frouxo, então eu sei que isso aqui é um capilar contínuo. Se eu estivesse avaliando uma glândula endócrina, por exemplo, eu saberia que se trataria de um capilar fenestrado. Se eu estivesse analisando um corte histológico de fígado ou baço, eu estaria tratando de um capilar sinusoide. Então, voltando, o sangue sai da arteríola, passa pelo leito capilar, faz as diferentes trocas e é recolhido pela vênula, que é essa estrutura aqui. Então, nessa lâmina, nós temos vários conjuntos de arteríola e vênula. Observem aqui novamente uma arteríola, inclusive com diâmetro menor do que a que nós acabamos de ver, só com uma camada de músculo liso, e a sua vênula aqui. Então o sangue sai daqui, faz troca no capilar e é recolhido pela vênula. E da mesma forma aqui nós temos 3 arteríolas aqui com diferentes diâmetros e uma vênula que eu estou enxergando aqui nesse momento. Então, a partir daqui, o sangue sai da vênula e vai formando vasos cada vez maiores até chegar na veia cava, que vai desembocar lá no coração. Então, nós temos que o sangue sai do coração de uma forma centrífuga, do centro para fora, através de vasos arteriais que vão ficando cada vez mais delgados. Ele faz a troca na periferia e aí, através de o que se diz circulação centrípeta, ou seja, de fora para dentro, ele retorna ao coração através de vasos venosos cada vez mais calibrosos até desembocarem no coração. Então, a ideia básica que existe é essa. Considerando isso, e quando se olha a parede dos vasos sanguíneos, e devido, logicamente, à forma com que a circulação se dá, a parede das artérias são mais espessas porque tem toda a pressão sistólica do coração. Então, o sangue circula nas artérias com mais facilidade. Porém, depois de passar pelo leito capilar, o sangue perde muito dessa pressão devido à espessura dos vasos. Então, a pressão sanguínea nas veias é bem mais baixa. E isso pode causar um problema de circulação. Por isso, as veias, principalmente veias de membros inferiores, elas possuem estruturas chamadas de válvulas venosas.
Então essas válvulas venosas, elas basicamente são estruturas bicúspides que quando há uma sístole, o sangue passa, então o sangue passa pela luz do vaso e devido à força da gravidade durante a diástole, que o sangue teria ele retornaria para o leito capilar anterior, essa válvula fecha. Então, abre na sístole, fecha na diástole, abre na sístole, fecha na diástole. Da mesma forma que as válvulas que nós temos no coração. Isso aqui é uma lâmina corada por uma coloração específica, chamada tricromo de Masson. Essa coloração é para evidenciar tecido conjuntivo. E aqui, é lógico que isso é um vaso venoso, observem, né? A luz bem grande, a parede mais delgada, e existem aqui as válvulas venosas. As válvulas venosas nada mais são do que uma prega da túnica íntima. Então vocês observem tanto aqui, quanto aqui em cima, ela é uma prega da túnica íntima para o interior da luz do vaso. Colocando um aumento um pouco maior aqui, a gente vê que essa válvula venosa, ela possui o endotélio de um lado, o endotélio de outro, e no centro, tecido conjuntivo. Bom, pessoal, espero que essa aula novamente tenha sido útil para vocês e nos encontramos no próximo vídeo. Obrigado.